Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Boa madrugada. Meu nome é Yuli Maia, eu sou professora de Biologia e hoje a gente vai falar sobre o sistema digestório. Acompanha comigo aí na tela, tá? O sistema digestório ele é responsável pela digestão do alimento, né? Ou seja, ele transforma macromoléculas em micromoléculas e ele faz isso através de processos mecânicos e químicos. E é daí que a gente diz que existe a digestão mecânica e a digestão enzimática. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Essas micromoléculas serão assimiladas, né? Os nutrientes assimilados serão utilizados pelas nossas células para que nós realizemos todas as nossas funções. E depois da digestão, né, e da assimilação, o sistema digestório ele elimina tudo que não nos tem serventia e ele faz isso através da defecação. Então, esse é o fluxo do alimento, né, o fluxo dos nutrientes. E quais nutrientes são esses? Né? São 3: carboidratos, proteínas e lipídios. Eu coloquei nessa ordem, não foi por acaso, tá? É porque é nessa ordem que eles são digeridos. Conforme a gente vai descendo no tubo digestório, eles são digeridos nessa ordem. E aí, esse sistema é composto pelo tubo digestório e pelas glândulas anexas. Eu tenho aqui no esquema os componentes do tubo digestório apontados em vermelho e numerados de forma sequencial, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E as glândulas anexas em azul com a numeração fazendo referência ao componente do tubo digestório onde elas atuam. Então, a glândula 1.1 atua no componente 1 do tubo digestório. A glândula 6.1 e 6.2 atuam no componente 6 do sistema digestório. E aí, como é que as coisas funcionam, né? O alimento ele entra pela boca, lá a gente vai inicialmente ter uma digestão mecânica pela ação dos dentes junto com a língua, realizando a mastigação. E a saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, ela vai umidificar esse alimento e realizar a primeira digestão enzimática que vai ocorrer sobre o amido, sobre os carboidratos. A enzima que vai realizar essa digestão enzimática é a amilase salivar, ou também conhecida como pitialina. Ela tem esses dois nomes. A amilase salivar ajuda bastante a gente, né? Porque lembra de amido e lembra de saliva. Então lembra que a digestão do amido ocorre na boca. Mas é importante a gente saber que pitialina também é um nome, tá bom? E em relação às glândulas salivares, elas estão em 3 pares, tá? Tem as parótidas, as sublinguais e as submandibulares. E aí, então, a gente mastigou, a gente engole a comida, agora a gente pode chamar de bolo alimentar, né? A gente deglute, importante saber isso, tá? Deglutição é o termo técnico para engolir. E aí, né, o alimento vai seguir para a faringe. A gente tem que fazer um comentário aqui sobre a epiglote, tá? A importância dela. Já que a faringe é uma estrutura comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório, a gente precisa ter ali uma forma de diferenciar se aquilo que está entrando vai seguir para a laringe ou vai seguir para o esôfago, né? Se vai para o sistema respiratório ou se vai para o sistema digestório. E quem faz isso, quem faz essa separação é a epiglote, que é uma estrutura cartilaginosa que no momento que a gente está engolindo, né, deglutindo, ela fecha como se fosse uma tampinha. E aí ela impede a passagem do alimento para o sistema respiratório, segue então pelo tubo digestório, tá bom? E aí, tá, né, faringe segue pro esôfago. O esôfago, ele realiza movimentos peristálticos, que são contrações musculares que conduzem o alimento em direção ao estômago. E lá no estômago, o bolo alimentar vai encontrar o suco gástrico, né, que é rico em HCl. E a enzima mais potente desse suco é a pepsina, que vai ser responsável pela digestão das proteínas. Então, a gente teve carboidrato lá na boca e proteína aqui no estômago, né, sendo digeridas. Após algumas horas, a gente vai ter a liberação, né, desse bolo alimentar em pequenas porções, a gente chama agora de quimo. E esse quimo, né, vai ser direcionado para o intestino delgado.
Nós temos dois intestinos, né? Assim que a gente chama, o delgado e o grosso. Cada um deles é dividido em 3 partes. O delgado, ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo. E aqui no intestino delgado vai ocorrer a emulsificação dos lipídios. Gente, emulsificar é a gente misturar líquidos que não se misturam, né? Como assim? A gente vai misturar os lipídios com a água. E quem vai criar essa emulsão pra gente é a bile, tá? A bile, ela tem essa ação detergente e ela é produzida lá no fígado, ela fica armazenada na vesícula biliar e é liberada aqui no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Além disso, o quimo, né, veio do estômago e sofreu a ação do suco gástrico, que é ácido. Então, a gente vai precisar alcalinizar esse pH. E quem vai fazer isso é o suco pancreático. Como o nome sugere, o suco pancreático, ele foi produzido lá no pâncreas e ele neutraliza esse pH, né? Além disso, ele também tem enzimas que atuam na digestão, como a amilase pancreática, que digere o amido, a carboxipeptidase, que vai quebrar peptídeos, e a lipase, que digere lipídios. Os nomes ajudam, né? Então, assim, só pra gente ter em mente que a gente é muito habituado a falar carboidrato digere na boca, proteína no estômago. Não apenas, né? Também ocorre também a digestão delas aqui no intestino. E aí, todos esses nutrientes, né? Carboidrato, proteínas e lipídios, eles vão ser absorvidos no intestino delgado após a digestão. Então, aqui já começa a assimilação. E nós vamos encontrar, né, nesse intestino células com microvilosidades. E essas microvilosidades, elas têm a função de aumentar a superfície de contato, né, aumentar a área de absorção. E o que não tiver sido absorvido, né, assimilado, vai seguir então para o intestino grosso, que também é dividido em 3 partes, como eu falei, né? O intestino grosso é dividido em seco, cólon e reto. E aqui no intestino grosso nós vamos ter bactérias, né, da flora intestinal, e elas vão decompor o alimento, né? Tudo que não foi digerido nem absorvido vai ser eliminado em forma de fezes pelo ânus, que é o final do tubo digestório. Então a gente começa na boca e termina no ânus. Tudo bem? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero ajudar vocês a conquistar os objetivos de vocês, né? Então, se você gostou, você curte o vídeo, compartilha com os amigos. Me segue lá no Instagram, tá? @yuli.maia, e a gente se vê.